Muito bem, nós recolhemos algumas ponderações e perguntas do chat, que vamos distribuir agora entre os nossos companheiros, mas o chat segue à disposição, meus amigos. Compartilhem conosco suas impressões, seus questionamentos, que certamente nos ajudarão a construir um evento ainda melhor. Nós gostaríamos de começar, Luiz, te fazendo mais uma pergunta, minha amiga. Como podemos fazer para aproveitar os talentos do jovem para a contribuição com os objetivos comuns das instituições? Pois bem, amigos, essa pergunta é pertinente porque ela parte do pressuposto de que nós já temos instituições espíritas que têm objetivos em comum e que todos esses giram em torno da reforma, da transformação, da evolução, da formação de seres e de uma sociedade de bem. E, ao mesmo tempo, essa pergunta também parte do pressuposto de que nós já entendemos que os nossos jovens têm potencial e que esses jovens com potencial são um meio, são um instrumento, são aqueles que vão conseguir efetivar e atingir os objetivos dessas nossas instituições quando trabalharem ao nosso lado, quando trabalharem ao lado da experiência, ao lado da orientação. E aí a pergunta, bom, mas como nós estabelecemos essas pontes? Né? Como que a gente consegue bem enxergar e bem aproveitar os talentos que nós já sabemos que esses jovens dos nossos centros espíritas têm? E aí as reflexões do nosso evento no geral são de que não há uma receita pronta, não há um passo a passo para como nós estabelecermos o protagonismo juvenil dentro dos nossos centros espíritas. Nós não vamos sair daqui hoje como num interruptor, né, que a gente liga e todos os centros espíritas vão efetivar por si só o protagonismo juvenil, queridos. Porque o protagonismo juvenil é essa colaboração mútua, é essa solidariedade entre gerações e ele envolve o esforço pessoal, tanto dos trabalhadores, dos jovens há mais tempo, quanto desses jovens que estão se chegando dentro dos centros espíritas. Essa ponte ela é construída por essa colaboração, por essa reforma, por essa evolução mútua. O protagonismo juvenil é aprendizado para todos. Então, a resposta sobre como é que não há um como certo, mas que tudo começa por nós, que a partir de hoje a gente possa tentar encontrar esses comos, que a gente possa tentar encontrar essas alternativas, que a gente se esforce por enxergar o jovem como espírito imortal, assim como todos nós, que a gente se esforce por nos enxergarmos como esses instrumentos que auxiliam o jovem na canalização das suas potencialidades. E é assim que eu gostaria de responder, né, de tentar responder essa pergunta, que não há algo certo, algo enfático, que a gente possa afirmar que dará certo, mas que cabe a todos nós tentarmos encontrar essas alternativas sobre como efetivarmos esse protagonismo, sobre como aproveitarmos as potencialidades que esse jovem tem, tudo passando pela ideia de que nós devemos construir em nós o olhar sensível sobre esse jovem. Nós precisamos começar a compreender esse jovem nos seus diversos espaços de atuação. Quais são as facilidades? Quais são as aptidões? Quais são os gostos que esse jovem apresenta? E partindo disso, bom, mas dentro do meu centro espírita, quais são os espaços que estão necessitando da atuação desse jovem de acordo com aquilo que ele apresenta para me oferecer? Vamos, então, começar a dialogar com os nossos jovens. Vamos perguntar quais são, né, as suas aptidões, quais são os assuntos que lhe interessam, no que ele estaria disposto a trabalhar. E, ao mesmo tempo, nós, jovens, vamos conversar com os nossos dirigentes. Vamos dizer que nós estamos aptos a estabelecer novas tarefas. Vamos expressar quais são os nossos gostos e no que nós gostaríamos de trabalhar dentro do movimento espírita. E é a partir desse diálogo constante, desse olhar sensível, dessa construção mútua entre as gerações, que a gente vai conseguindo encontrar essas alternativas. E aí cada um de nós vai conseguindo também responder essa pergunta, sobre como nós conseguirmos canalizar as potencialidades desse jovem para os trabalhos do nosso centro espírita. E que essa pergunta possa nortear os nossos dias a partir de hoje, o nosso trabalho, para que a gente possa estar sempre tentando buscar e encontrar esses meios e esses caminhos para efetivarmos o protagonismo juvenil nos nossos centros. Muito obrigada. Obrigado você, Luiz.
É uma característica importante do trabalho federativo que tu nos trazes aqui, de que nós, especialmente num momento como esse, numa interregional, não oferecemos um manual de instruções de como fazer, porque as realidades são muito distintas. Mas certamente nós sairemos daqui hoje com uma caixa de ferramentas, bem forrada de ferramentas, para que a gente possa utilizá-las conforme a nossa necessidade. Mas para isso é preciso conhecer bem a necessidade. Quero aproveitar, Luiz, a tua abordagem, de certo modo, responde uma outra pergunta que diz o seguinte: vejo orientações como o caminho, mas neste momento, estas orientações estão mesmo chegando a todos os nossos jovens, e tu nos apresentas aqui um roteiro para isso. Vamos conversar com os nossos jovens, vamos chamá-los para perto. Também é importante isso que tu nos traz, também ajuda a responder uma outra pergunta. Nós não conhecemos a realidade de todos os centros, de todas os nossos trabalhadores, da inserção do trabalho do jovem, mas temos aqui no diálogo um elemento importante de aproximação e de orientação. Antônio, meu amigo, nós gostaríamos também de direcionar uma pergunta que vem do nosso chat, que diz o seguinte: como preparar o trabalhador espírita adulto para que ele possa oportunizar o jovem, o trabalho na casa espírita? Excelente, muito bom esse questionamento, né? Porque precisa desse acolhimento do trabalhador adulto para que ele abra esse espaço para o jovem. Os jovens estão chegando nas casas espíritas, eles chegam na evangelização, eles chegam nas palestras públicas, eles vão para os grupos de estudos. O que é fundamental é que o trabalhador adulto, ele tenha essa noção da importância de dar esse espaço, de acompanhar o jovem, de convidar ele. Nós temos a situação de Paulo, que convida o jovem João Marcos a acompanhá-lo na sua jornada, né? E esse processo é observar o jovem, né? E lógico, nós temos nos próprios evangelizadores, que é a grande seara, os grupos de jovens, um elemento importante de observação dos jovens, de integração com os demais, a demais estrutura da casa, com a direção, com os outros diretores, aonde nós temos um celeiro de habilidades, de talentos, de oportunidades para que gradativamente vá se abrindo esse espaço. Nós precisamos aprender a conviver com o jovem e caminhar juntos, né? É esse espaço. E aí, nessa situação, a gente traz o exemplo da própria Luíse, né? A Luíse, a gente conheceu ela jovenzinha, de 13 para 14 anos, tu me permite, né? A Luíse está com 18, agora em julho ela faz 19, né, Luíse? E a Luíse, como é que a gente conheceu e começou a observar a Luíse, né? Nós estávamos na União Municipal Espírita de Santo Ângelo, quer dizer, iríamos assumir e precisávamos compor a chapa com um vice, e convidamos o pai dela, o Luciano, e fomos visitá-lo, convidamos, e ele veio conversar comigo. E nesse primeiro momento, a Luíse veio junto, e ela participou com muita atenção, observando aquele diálogo, aquela conversa. E muitas vezes nós estávamos em reuniões, ela estava próxima. E a partir dali, claro, aproveitando as próprias oportunidades, e a Casa Espírita, ela, na evangelização, na assistência social, na tribuna jovem, nos grupos de estudos, ela foi tendo essa oportunidade de ir se integrando. Então, o trabalhador adulto, ele precisa hoje identificar que nós precisamos, primeiro, renovar o nosso movimento espírita. Agora, com a pandemia, no primeiro momento da pandemia, um dos grandes desafios foi que nós verificamos que a faixa etária média dos nossos trabalhadores era muito elevada e estávamos quase todos no grupo de risco. E muitas casas não tinham estrutura mínima para abertura de trabalho. Mas os jovens estavam lá, os jovens estão aqui. Nós saímos de uma 28ª Congergs, que foi efusiva, que foi vibrante, e muitos desses jovens estão encontrando o seu espaço nas casas espíritas, principalmente onde nós temos dirigentes, ou nós temos lideranças que são lustras, que estão atentas, né? E que principalmente não se encastelam naquela posição. Nós temos que trabalhar junto e cada vez mais ampliar as nossas equipes de trabalho. Quanto mais trabalhadores nós tivermos e com talentos, habilidades e idades diferentes, mais rico será essa viagem, exatamente na fala que nós temos do Emmanuel, né? E
No Boa Nova também, que o Gabriel citou lá no capítulo 9, né, Jesus a Simeão, ele diz assim: em verdade, ser velho ou moço no mundo não interessa. Antes de tudo é preciso ser de Deus. Então somos todos espíritos imortais, então estamos no mesmo barco e temos que ser de Deus, vivendo, né, e mostrando que realmente nós muito nos amamos, e uma forma de amar é oportunizar a oportunidade de trabalho para aquela alma, para que ela, no trabalho, ela se fortaleça, ela resista com os assédios do mundo e ela cumpra, inclusive, a sua missão e a oportunidade reencarnatória. Muito obrigado, Antônio. E mais uma vez nós destacamos nas tuas palavras, meu amigo, que apesar de nós não termos uma fórmula pronta, acabada, uma receita de bolo para aplicação, tu nos trazes aqui um roteiro de alguns passos que nós podemos empregar nas nossas searas de trabalho, que estão conectados com as atividades que nós teremos na parte da tarde, onde nós vamos poder falar sobre liderança situacional, um dos eixos fundamentais da inserção do jovem e de qualquer trabalhador nas nossas searas de trabalho, a liderança, e também a construção coletiva com o jovem, fundamental para que nós tenhamos esta sustentabilidade na tarefa, como o Gabriel apresentou há pouco. Então, muito obrigado, Antônio, obrigado, amigos, até aqui. Nós gostaríamos, neste momento, de ouvir a Jaque. Jaque, também recolhemos do chat uma pergunta que diz assim: a Casa Espírita deve ter cursos de evangelização direcionados exclusivamente para os jovens? Bom, vamos ver se a gente conseguiu compreender a essência dessa pergunta, né? Enfim, gente, cada casa espírita tem a sua realidade, né? Algumas casas espíritas conseguem oferecer atividades voltadas especificamente para os jovens e outras não. Mas, enfim, gente, nós trabalhamos, né, e temos como orientação que a gente tem o nosso espaço da juventude, né, que é os nossos encontros de evangelização de jovens. Então, a gente também pode pensar que nesses espaços de evangelização a gente consegue, as nossas atividades são voltadas, levando em consideração essas características todas trazidas pela Luísa de quem é esse nosso jovem. Então, sim, é importante que a gente tenha, assim, esses espaços de evangelização juvenil, né? Até porque o objetivo de toda a evangelização infanto-juvenil, ela é formar homens de bem. Então, nesse espaço que a gente tem de evangelização, que a gente leva em consideração toda a trajetória do jovem, que a gente identifica quem é esse jovem, aonde a gente trabalha nos 3 eixos que o Antônio também trouxe na fala, que é o conhecimento, que é o aprimoramento moral e, por fim, a transformação moral, a gente está visando já a formação integral deste jovem. Então, a gente tem, sim, a necessidade de ter esse espaço específico de evangelização da juventude, mas isso não quer dizer que tem casas que talvez não tenham essa possibilidade, mas a gente busca sempre encontrar esse espaço e esse momento de ter essa, até porque o jovem, onde ele se encontra num espaço de evangelização de juventude, ele vê que ele não é sozinho no movimento espírita, então ele se fortalece. Eu tenho outros jovens comigo, daqui a pouco eu estou num grupo de juventude da minha casa, daqui a pouco eu estou num grupo de juventude da minha UME, e assim eu vou vendo quanto o movimento de jovem é grande por aí afora, e ele vai se fortalecendo e vai se identificando dentro do movimento espírita. Agora, quando a gente fala em cursos específicos, né, e quando a gente fala de formação de trabalhadores, a gente também não deve esquecer que o jovem também é um trabalhador, e quando a casa oferece formação de trabalhadores em qualquer área dentro da casa, acho importante a gente lembrar e incluir e convidar o jovem a se formar, levando em consideração, né, os seus interesses, os seus talentos, para que ele também faça parte dessas formações, né? Que não seja excluído. Não, o jovem está na evangelização, ele não pode fazer parte dessa formação. Então, a gente também não pode esquecer deles nesse momento. Eu não sei se eu respondi, porque eu não entendi muito bem a questão, mas é mais ou menos isso, Michael. Perfeito, Diga, mas foi amplo o espectro da tua abordagem, certamente acolheu o questionamento do nosso companheiro. Gabriel, meu amigo, mais um questionamento para ti aqui. Assim como abordaste inicialmente para nós essas questões de sustentabilidade tão importantes, sustentabilidade sempre nos remete também a futuro, a pensar do hoje para
a eternidade. Então, a nossa pergunta é a seguinte: protagonismo juvenil proporciona sustentabilidade porque os jovens são o futuro do centro do movimento espírita? Seria isso? Não. Porque, na verdade, Maicon, a sustentabilidade, ela se edifica no presente. Quando nós queremos mudar a colheita, nós precisamos mudar a semeadura. O jovem é um trabalhador de hoje. E quanto mais nós concretizarmos essa realidade do jovem trabalhando ao nosso lado, mais sustentável será o nosso movimento, ou seja, as nossas decisões presentes, os nossos esforços de hoje construirão um futuro cada vez melhor do movimento espírita, da difusão espírita, e também servirão como testemunho de convivência intergeracional para todos os espectros da sociedade. A sociedade precisa de protagonismo juvenil, para além do movimento espírita também. Então, eu estava ouvindo aqui essas perguntas todas que foram feitas a Jaque, a Luiz e ao Antônio, e pensando no quanto nós temos caminhos para serem percorridos de sustentabilidade, sim, e o quanto o protagonismo juvenil, ele não é apenas alguma coisa filosófica, ele é alguma coisa prática. O nosso programa de formação de multiplicadores, um programa amplamente construído no nosso estado, de forma coletiva, e que hoje responde pela nossa sustentabilidade na formação permanente de trabalhadores espíritas, lá no programa diz que o jovem pode ser multiplicador. Quando fala dos requisitos e das competências a serem desenvolvidas, diz que o futuro multiplicador precisa estar conectado a grupos de estudos ou à evangelização da juventude. Agora, para que um jovem ele possa ser multiplicador de área federativa, o que ele precisa ter além de tudo, né, e de passar pelo programa? Ele precisa ter experiência naquela área específica no seu centro espírita. Aqui existe uma fissura de sustentabilidade que nós precisamos conectar, e a Jaque mencionou muito bem. Então eu preciso, quando eu tiver formações da área do atendimento espiritual, quando eu tiver formações da área de comunicação social espírita, de todas as áreas do centro espírita, eu preciso contemplar sempre um público jovem nas minhas formações. Nas oficinas de formação de liderança não é diferente. E aos poucos eu vou colhendo. Além de respeitarmos as gerações e respeitarmos as faixas etárias, às vezes em metodologias especiais para a juventude ou para a infância, o que nós verdadeiramente precisamos é que essas gerações estejam misturadas naquelas qualificações que nós ofertamos. Porque além dos conteúdos que são proporcionados, a própria convivência no ambiente de oficinas que tem o trabalhador mais experiente e o jovem em conjunto, vai resultar naturalmente em inserção e em protagonismo juvenil sustentáveis. Maicon. Muito obrigado, Gabriel. Final da tua fala já nos remete à próxima pergunta, a pergunta que nós vamos pedir que a Luíse traga mais esclarecimentos para nós sobre este tema. Como podemos, Luíse, aproximar gerações com experiências, ritmos e formas de expressões tão distintas, minha amiga? E olha só que essa pergunta, eu acredito que ela deva ser analisada sob o aspecto positivo dela, né? Que bom que nós temos gerações com experiências, ritmos e formas de expressão tão distintas. Então, essa aproximação entre essas gerações, ela começa quando nós percebemos positivamente essas distinções e essas diferenças entre essas duas classes geracionais, ou mais, né? Esses diversos números de classes geracionais. E é aí que a gente começa, né, a estabelecer essa ponte e que esse como aproximar se dá vencendo as nossas más tendências, vencendo as nossas más inclinações, porque no momento em que nós começamos a analisar que é muito bom, que é positivo nós termos essas diferentes gerações, essas diferentes aptidões, que nós começamos a vencer o nosso egoísmo, nós começamos a vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho, nós começamos a exercitar em nós a paciência para com aquele que é diferente, a empatia, né, para com aquele que passa por circunstâncias, por momentos e que faz parte de gerações diferentes das nossas. Nós começamos a exercitar a humildade. E é assim que a gente vai vendo e caímos novamente, né, naquela ideia de que o protagonismo juvenil é um processo mútuo de solidariedade, é um processo mútuo de aperfeiçoamento. E aí a gente vê que essa aproximação
E entre essas diversas gerações, entre esses diversos gostos, entre essas diversas aptidões, ela se dá justamente no momento em que nós rompemos essas barreiras e que nós, trabalhadores, dirigentes, coordenadores, né, vencemos, por vezes, algumas das nossas dificuldades que ainda precisam ser vencidas e conseguimos abrir o espaço para esse jovem, mas, ao mesmo tempo, que esse jovem também precisa exercitar em si, né, com o esforço, com a perseverança, algumas das suas más tendências também, para que ele também possa desenvolver nele a paciência de compreender aquele trabalhador que está ali, que tem a experiência, né, e que tem muito aprendizado, que tem muito ensinamento a ser oferecido a esse jovem. Então, gente, como podemos aproximar essas gerações distintas? É nos abrindo. É abrindo as nossas mentes, é abrindo os nossos corações e entendendo que ninguém é melhor que o outro. Entendendo que somos todos iguais e que o protagonismo juvenil vai, sim, exigir um esforço do trabalhador, do jovem há mais tempo, mas, ao mesmo tempo, também vai exigir um esforço daquele jovem que está se chegando e se colocando à disposição da tarefa. E que bom, porque é assim que a gente vai crescendo juntos e que a gente vai conseguindo aproximar esses ritmos, essas formas de expressão tão distintas entre gerações, nesse sentido de solidariedade e de colaboração mútua, sempre vencendo aquilo que nós ainda temos de dificuldades e de imperfeições em cada um de nós. Espero que a gente possa ter refletido um pouquinho e que eu consiga ter respondido melhor essa questão também, Michael. Com certeza, minha amiga. Muito obrigado por trazer luz ao tema. Antônio, no nosso chat nós recolhemos um questionamento que gostaríamos que tu nos aclarasse a questão. O jovem espírita pode trabalhar na reunião mediúnica? Pode, Michael, né? Mas é importante que nós possamos definir bem a palavra, né? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera o adolescente entre 12 e 18 anos. A tendência internacional considera o jovem entre 15 e 29 anos. Entre 15 e 17 são considerados adolescentes jovens. Entre 18 e 24, jovens. Entre 25 e 29, jovens adultos, tá? Nesse sentido, o critério para que eu possa inserir um jovem numa atividade mediúnica é o mesmo critério para outro trabalhador. Ele precisa ter um sólido conhecimento doutrinário, né? Ele precisa estar integrado nas atividades espíritas da casa espírita. Ele precisa estar com uma estrutura emocional, com uma possibilidade de assumir com responsabilidade e de ter consciência daquilo que ele está fazendo. Para isso, nós temos, dentro da orientação na prática mediúnica e nos estudos oferecidos, né, consensuados pelo nosso movimento espírita, que derivam das obras da nossa codificação espírita, nós temos o MEP1, né, que especificamente nesse MEP1, o jovem adolescente, ele tem tranquilamente condições de participar, para entender a influência dos espíritos, para ter a autopercepção, o conhecimento, e inclusive lidar com aquelas influenciações e com as emoções naturais dessa fase de transição, onde os hormônios fazem uma ação muito intensa, a parte emocional está num processo de transição, e ele enfrenta diversos desafios, né, ainda sem a maturidade da vivência nesta encarnação. Traz, sim, uma bagagem do passado que pode estar mais ou menos acessível a ele nesse momento, mas também traz muitas fragilidades e muitos desafios que gradativamente vão aparecendo, né? Então, nesse primeiro momento, com toda a intensidade. Já o MEP2 é específico para preparar o trabalhador que vai assumir um compromisso e uma responsabilidade mediúnica. Perfeitamente, né? Há toda uma questão também legal, e nós temos nosso ordenamento jurídico, né, que considera, a partir dos 18 anos, a pessoa tendo capacidade de assumir a responsabilidade pelos seus atos, né? E, lógico, né, uma atividade que vai mexer com as questões emocionais, psicológicas, né, do jovem, ele precisa de ou desse respaldo do próprio jovem por si só, ou de uma
auxílio, de uma autorização familiar. Devemos lembrar também que próprio Kardec, né, na codificação, ele teve auxílio de jovens, né? A Ruth Celine Jafé, as irmãs Caroline e Júlia Baldin, né? É lógico que são espíritos, né, que vieram também com uma condição, com uma estrutura de essa colaboração. Então, para tudo, a doutrina espírita ela tem uma doutrina de bom senso, de uma fé raciocinada e de responsabilidade, né? Em nenhum momento, às vezes, uma espera com um acompanhamento causa problema. Lembremos-nos, né, do Paulo, né, da transformação dele de Saulo para Paulo, que ele foi 3 anos para o deserto, apesar da bagagem, por todas umas características para que ele pudesse compor a sua missão. Se ele não se submetesse, talvez, a esse momento, talvez ele não se habilitasse, né, a exercer a tarefa que ele foi do grande divulgador do cristianismo nascente, né? Então, às vezes, o jovem também precisa aprender a ter esse momento de espera e de preparação para o bom exercício, assim como qualquer outra tarefa. Eu entro num preparo, por exemplo, para desempenhar uma faculdade, um exercício de um ofício de pedagogia, de direito, de medicina, eu tenho todo um período de formação básica, de experimentação, de observação, de estágio, até que efetivamente eu possa exercer com responsabilidade aquela tarefa. A mediunidade também é assim, é um exercício que exige essa construção da maturidade em cima de um conhecimento doutrinário para que ele possa, então, exercer a mediunidade com Jesus. Muito obrigado, Antônio. Jaque, gostaríamos de ouvir de ti, minha amiga. Qual a importância dos pais, da família, para a evangelização dos filhos e, por que não, do protagonismo juvenil também? Então, qual a importância? Enorme, né? Assim, Michael, a família, né? Esse vínculo da família, né, com a instituição espírita, né, por meio da evangelização e também por meio das reuniões de família, dos grupos de família, né, ela é uma oportunidade de fortalecimento, né, e consolidação desses processos educativos familiares, né. Então, claro que a gente sabe que, por vezes, nós não temos a família lá no centro espírita, né? Então, às vezes, é o jovem ou a criança que vão à evangelização e os pais não fazem parte do centro espírita. Mas essa criança e esse jovem evangelizados, daqui a pouco estão evangelizando em casa e muitas vezes os pais dessas crianças acabam indo ao centro espírita por conta do bem e do que tudo que esses jovens, essas crianças estão vivenciando e trazendo de bom para dentro de suas casas. E sim, claro, não tem como, na evangelização, cada um tem a sua importância, o evangelizador, os dirigentes das casas, e claro que a família tem uma grande importância nesse envolvimento, no desenvolvimento desse trabalho. E a gente sabe dos desafios de muitos jovens onde seus pais não fazem parte da doutrina espírita e às vezes batem as visões, e a gente sabe que são grandes desafios também nesse sentido, né? Muito obrigado, Jaque. Gabriel, nós recolhemos do chat um comentário muito interessante que diz o seguinte: como que nós agiríamos se hoje recebêssemos o jovem Emmanuel nos nossos centros espíritas? Como seria recebido o pequeno Emmanuel? E na sequência desse comentário, nosso irmão diz o seguinte: os jovens, de modo geral, como mantê-los, né? Porque é uma fase delicada pelas questões todas que a Luísa já trouxe. Eu me atrevo a dizer, meu amigo, que tudo quanto nós conversamos hoje aqui pela manhã responde, em alguma medida, a essa pergunta. Mas eu gostaria de ouvir as tuas ponderações a esse respeito e também as tuas despedidas em nome dos nossos convidados aqui da roda. Obrigado, Maicon. Acolheríamos ou precisamos acolher o jovem Emmanuel como todo e qualquer jovem, identificando nele todos os potenciais divinos, embora possam estar, por vezes, encobertos por alguma trilha de equívocos ao longo da trajetória espiritual.
para que o Emmanuel possa cumprir a sua tarefa, não sendo ele um espírito puro como é Jesus, ele também tem o risco de sofrer as suas quedas. Então ele vai precisar que o centro espírita acolha a sua família, que o centro espírita identifique as suas necessidades, ele vai precisar ser evangelizado com competência, com amor, com vínculos que são criados, e nós não queremos o constrangimento espiritual de não termos oportunizado a tarefa ao Emmanuel ou a qualquer jovem que seja, que traz consigo recursos para a reencarnação. Então ele precisa ser contemplado pelos bons princípios da evangelização espírita e do protagonismo juvenil sobre os quais nós conversamos aqui hoje. E essa postura de olhar para cada jovem como um elemento que precisa de nós e de quem nós precisamos, dentro desse concerto fraterno das existências múltiplas, é o que nos permite, sim, reter e perdermos cada vez mais todo o vigor da juventude para as propostas enganosas do materialismo, Maicon. Com isso, nós queremos aqui, se nos permitem, Antônio, Jaque, Luiz e tu também, agradecer muito especialmente pela oportunidade desse diálogo e pelas contribuições que vieram no chat, que são importantíssimas. Elas não se esgotam, as nossas respostas aqui, elas também não esgotam essas reflexões, mas nós esperamos sinceramente que elas impulsionem e que, assim como aquela grande caravana que iniciou com 12, com 70, com 500, que nunca mais irá se desfazer, que essa chama do protagonismo juvenil a esquentar o nosso movimento espírita, a trazer luz e calor para as nossas instituições, nunca se apague. Muito obrigado, Gabriel. Nós gostaríamos de agradecer a todos, especialmente aos nossos companheiros que trouxeram suas contribuições através do chat, e mais uma vez gostaríamos de convidar o nosso público a participar efetivamente da construção dessa interregional. Gostaríamos que enviassem para nós um videozinho curto de até 30 segundos respondendo a seguinte pergunta: como eu gostaria de ver o jovem no centro e no movimento espírita? Vejam só a pergunta: como eu gostaria de ver o jovem no centro e no movimento espírita? Para que possamos gravar esse videozinho de até 30 segundos com o telefone na horizontal, deitadinho, e enviá-lo pelo WhatsApp para o número 55997-141-067. Número que vai ficar à disposição aqui no chat, vai ficar fixado nos comentários. Se a gente simplesmente mandar um olá para esse número, a gente já recebe automaticamente todas as instruções. Não deixem de enviar o vídeo até às 14 horas para que a gente possa fazer aqui a compilação e exibi-lo ao final do nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Sigamos juntos, sigamos com o nosso mestre amigo Jesus em mais esse dia de trabalho.